Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar do tema do messianismo político. Eu dou um curso toda quarta-feira que está finalizando, chamado Na Senda do Milênio, Milenaristas Revolucionários na Idade Média. Não é possível entender a história do Ocidente sem entender a história dos movimentos revolucionários. Os movimentos revolucionários que explodiram no mundo a partir do século XIX, todos eles explodiram, movimentos esses ligados a sociedades iniciáticas e que intelectuais e que depois foram transpostos para o campo político. O escopo, o arcabouço, a raiz desses movimentos tem grande parte da sua estrutura fundamentada no chamado messianismo religioso. Então, uma coisa é o messianismo religioso, outra coisa é o messianismo político. Esse curso que eu dei durou mais de um ano e, evidentemente, essa é uma temática extremamente complexa e, em um Conselheiro Acácio, claro que eu não posso falar sobre isso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu venho fazendo inúmeros posts, programas de rádio, muito antes do governo do Jair Bolsonaro. Isso na época do Lula, na época da Dilma, etc. O governo de Jair Bolsonaro é um governo de messianismo político. Ele é um governo messiânico. Esse governo foi fabricado por uma junta militar maçônica. O governo do Lula foi um governo messiânico e o governo da Dilma também foi um governo messiânico. Portanto, o Brasil saiu de um governo messiânico e entrou em um outro governo messiânico. A questão aqui é o seguinte: enquanto as discussões políticas do Brasil ocupam-se da espuja suja da superfície da história, no mundo inteiro, o tema do messianismo político está sendo tratado com muita seriedade. Veja, o messianismo político é exatamente a teoria filosófica, teológica, que esteve por trás, sustentando o nazismo, o fascismo e o comunismo. Existem alguns exemplos de ditadura que são baseadas no messianismo político, nem todas. E o Brasil, a forma de governo brasileiro, desde 1822, é embasado no mito do messianismo político. Muito bem. Essa obra aqui, que nós lançamos, Manifesto ao Grão-Brasil, Império dos Impérios do Mundo, nesta obra que nós lançamos, eu conto a razão pela qual Dom Pedro I recebeu o título de defensor perpétuo da maçonaria. E aqui é que começa o problema do messianismo político no Brasil. Então, o messianismo político ele não foi trazido pelo PT. O messianismo político brasileiro começa no Império, com Dom Pedro I, e quem instaurou este modelo foi Dom Pedro I e José Bonifácio. Foi a maçonaria que criou essa estrutura. De lá para cá, a estrutura simplesmente vem sendo replicada, governo após governo. Bem, acontece que, diferentemente dos outros países, o Brasil, exatamente porque ele foi formado nessa configuração, não se fala nesse tema. O programa de rádio que eu fiz ontem, na quinta-feira, onde eu falei sobre a atuação da maçonaria, o carbonarismo, o positivismo e o protestantismo, mostra muito bem um dos problemas históricos, teóricos, conceituais que envolvem o Brasil desde 1822. E, efetivamente, eu levantei algumas lebres que dizem respeito à falta do Brasil ter um parque industrial consolidado, a falta do Brasil ter uma estrutura acadêmica científica consolidada e a razão pela qual o Brasil tem uma estrutura científica de ciência social extremamente poderosa que impacta diretamente na política, que por sua vez constrói o tecido das instituições de Estado. Então é preciso ter um arcabouço teórico. Todos esses programas do Conselheiro Acácio, aliás, todos os programas, todos os vídeos que existem neste canal, eles seguem exatamente uma única linha histórica
de filosofia da história que eu ensino. Quem ouve um programa ou outro que não é meu aluno, evidentemente que fica a ver navios, porque pega o bonde andando. Nós temos quase 600 vídeos dentro deste canal. Portanto, todos eles falam a mesma coisa. Tem vídeos, tem programa de rádio. Nós já lançamos mais de 100 obras falando sobre todas essas temáticas. Portanto, esse assunto é um assunto extremamente complexo, né, que é o assunto que envolve a cultura simbólica. Tá? Muito bem, voltando aqui. Então, enquanto no Brasil, embora o Brasil seja um país cuja estrutura de Estado funciona na base do mito do messianismo político, essa estrutura funciona, mas ela não é falada. Ela não é admitida, como foi admitida no nazismo, no fascismo e no comunismo abertamente. Tudo aqui funciona de canto de boca, na calada da noite. Então é preciso entender o processo pelo qual essa junta militar maçônica criou e implantou dentro do Brasil desde 1822. O Brasil é uma fraude histórica, gravíssima. Bem, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: está na pauta do mundo agora, na crista da onda das discussões políticas, a temática do messianismo político, que vincula isto ao Apocalipse, vincula a escatologia, vincula a chamada Guerra dos Messias, que é um termo religioso, das 3 religiões reveladas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Enquanto, portanto, as discussões políticas no Brasil estão preocupadas com as sandices da direita ou da esquerda, né, no mundo, a Rússia está se afirmando cada vez mais como a chamada Terceira Roma. O Vladimir Putin aparece como um imperador. Nos Estados Unidos, antecedendo a campanha do Donald Trump, e já o Donald Trump empossado, ele vem sendo tratado pelos rabinos e por pastores protestantes como uma personagem que aparece na chamada literatura sibilina, como o imperador dos últimos dias. Né? E esse indivíduo tem um papel fundamental na chamada confecção do terceiro templo, para a vinda do Messias judeu. A Inglaterra assumiu o seu caráter de império, não no sentido político, mas no sentido religioso, e lançou o príncipe Charles como o salvador do mundo. O Islã prepara a vinda do seu próprio Messias, que é o chamado Imam Mahdi. Enquanto isso, o Brasil fabricou na Marvel Comics militar maçônica mais um Messias nesta leva. Então, a nova república teve 3 Messias políticos, presidentes, literalmente fabricados pela junta militar maçônica. O PT, o Lula, a Dilma e agora o Jair Bolsonaro. Essas coisas são gravíssimas. Então, enquanto o mundo está discutindo como é que vai se dar a guerra entre os Messias, o Brasil, mais uma vez, essa junta militar maçônica, tem oferecido como legado e como futuro, desde 1822, a mentira, o atraso, o messianismo político e a garantia absoluta de que o Brasil vai permanecer com a alma e com o corpo vendido ao movimento revolucionário internacional e de costas virada para os grandes problemas que envolvem a geopolítica mundial. Esse Brasil que está surgindo, de novo, face à realidade da guerra dos messias na política mundial, é um escárnio, é um deboche. E a população brasileira não tem ideia da gravidade do que é a temática do messianismo político. Rapidamente, o que é o messianismo político? Repito, eu expliquei isso no meu curso, que durou mais de um ano. Messianismo político, muito sucintamente, é um projeto de poder que funde o poder espiritual com o poder temporal, configurando algo muito próximo a uma teocracia política. Não é?
é uma estrutura de governo autocrático. O termo do messianismo político é tributário do messianismo religioso, que por sua vez é uma temática dos livros de literatura apocalíptica, profética e sibilina, em conexão direta com a escatologia, o juízo final, o apocalipse, a parousia universal, o retorno ao paraíso perdido. O tema do messianismo perpassa as três religiões reveladas, judaísmo, cristianismo e islamismo, e ele é tratado de um modo muito diferente entre elas, embora existam pontos de convergência, sobretudo na questão do quesito do anticristo. São distintos, portanto, o messianismo religioso do messianismo político, muito embora o messianismo político derive a sua autoridade daquele messianismo religioso. O messianismo político acompanhou parte substantiva da história do Ocidente. Aliás, eu diria que não é possível entender a história do Ocidente sem entender a história do messianismo e depois do messianismo político. Tá? Não obstante, possa ser encontrado traços da presença de messianismo político na Europa medieval, as características e os contornos deste tipo de messianismo político divergem substancialmente das várias expressões propostas do messianismo político atual, que são propugnadoras de um governo e de uma religião mundial, dirigidos por uma elite dinástica com claros contornos monárquicos. Portanto, o que eu quero aqui dizer é o seguinte: a temática do messianismo é a temática que está na crista da onda da nova ordem mundial. Tá bem? Então, o messianismo, ele trata da vinda do Messias, o messianismo religioso, onde o tema do combate com o anticristo é basilar. O messianismo político, em linhas gerais, ele consolida-se de modo definitivo dentro da política ocidental, a partir da Revolução Francesa, e ele tem por objetivo levar os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte, né, naquela altura, que eram os dísticos da Revolução Francesa, que por sua vez vão nortear todas as políticas públicas e o arcabouço legal dos países, até consolidar uma proposta internacional de um judiciário global, um arcabouço legal, claramente conectado com um governo mundial. O messianismo político, ao contrário do messianismo religioso, é um messianismo que pode ou não ter o Messias. Esse Messias pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser um Estado. Por exemplo, Marx falava que o messianismo era o proletariado. Lenin ou Gramsci vão falar que o Messias é o Estado. Então, quando você pega um Messias na forma de uma pessoa, como Lula, como a Dilma, como Jair Bolsonaro, ele é um tipo de Messias político pessoal, e você tem o Messias político impessoal, como, por exemplo, a definição de Marx e a definição de Lenin ou de Gramsci. Tá? Então, o messianismo político ele pode ser pessoal ou impessoal. O messianismo político utiliza-se basicamente de dois meios para atingir os seus objetivos. Ele precisa da revolução. Revolução, é preciso que se entenda o que é revolução. Ela pode ser preconizada por movimentos revolucionários, agindo articuladamente através de células adormecidas ou dispersas, ou através da chamada criação da mentalidade revolucionária. E ele age através do terror. O terror pode ser uma coisa física ou pode ser uma coisa psicológica. Muito bem. Pierre Leiner, que é um dos raros estudiosos de instituições militares no Brasil, tem falado claramente que aquilo que categoriza toda a propaganda política do Jair Bolsonaro, que está categorizando o seu governo, bem como outros cientistas sociais, estudiosos nessa área temática, que é uma área muito rara dentro do Brasil, não é? Eles estão dizendo que o messianismo político e a guerra híbrida categoriza o governo do Jair Bolsonaro, e categoriza mesmo. Ao contrário do que se possa pensar, as idas e vindas, os desmentidos, essa aparente facilidade ou o aparente popularismo com que ele lida com as coisas, isso tudo tem por trás uma estrutura teórica conceitual extremamente sofisticada, que a população não tem a menor ideia do que está acontecendo dentro do Brasil. É gravíssimo o cenário de messianismo político que criou-se dentro do Brasil, aprofundando aquilo que o PT já tinha feito. Não é? Então, dentro da chamada guerra híbrida, você precisa de criar sempre um inimigo.
Vocês devem se lembrar que o PT criou como inimigo o PSDB. O governo Jair Bolsonaro criou o PT e a esquerda como grande inimigo. Você pode pensar que ele veio para combater a esquerda. Claro que não. Isso é tudo fachada. Fachada de guerra híbrida. Com o passar do tempo, essas coisas vão ficando absolutamente claras para a população brasileira. Então, para finalizar, em linhas absolutamente superficiais, o messianismo político é a crença na capacidade excepcional de certos indivíduos, forças, grupos, de resolver problemas socioculturais ou políticos de uma forma imediata e irreversível, acenando e conduzindo o povo para um futuro melhor, acemando para uma esperança, assegurando o retorno a uma espécie de paraíso perdido, prometendo recuperar um tempo de bonança perdida e dizendo claramente que ele tem um inimigo e que você precisa de estar do lado dele, porque ele vai exterminar aquele inimigo e ele precisa do seu apoio. Então ele parte da análise de que tem uma realidade péssima, seja ela verdadeira ou falsa. Quando o PT diz que o inimigo era o PSDB, era mentira. Né? Quando o Jair Bolsonaro está dizendo que o inimigo é o PT ou a esquerda, é outra mentira. Então isso faz parte da retórica do messianismo político. É a eleição do anticristo, é a eleição do inimigo, porque ele aponta o inimigo e ao mesmo tempo ele te promete um futuro melhor. Esse futuro melhor vai ser alcançado desde que conduzido por ele, Messias, pelo seu grupo, não é? E ele vai dizer, portanto, quando ele faz isso, o que ele está querendo aniquilar? Ele está querendo aniquilar qualquer ideia de pensamento que venha a refletir sobre a proposta. O messianismo político é uma modalidade profana de uma crença religiosa. Em que meio o messianismo político aparece? Em qualquer meio. Ele não é um fenômeno de classe baixa. Ele é um fenômeno social, universal, que independe de época, de contexto histórico, de erudição, de dinheiro, de pobreza, etc. Ele é um fenômeno muito característico da história do Ocidente, desde os primórdios do cristianismo. Agora, o messianismo político, portanto, entrando dentro da política, linkado aos movimentos revolucionários, ele surge num contexto histórico que veio para ficar a partir do século XVIII, quando a maçonaria e uma série de estruturas revolucionárias, de sociedades secretas ou não secretas, revolucionárias, emergem num contexto internacional do século XVIII. De lá para cá, portanto, nós temos 300 anos de atividade de movimento revolucionário misturando o messianismo político. Né? Então, ele não é um fenômeno de crença popular. Tampouco ele é um fenômeno exclusivo da esquerda. Tá certo? Ele é um fenômeno que abrange a esquerda e a direita. Ele pode ser, o messianismo político pode ser um fenômeno natural, ou ele pode ser criado, como por exemplo Canudos é um fenômeno natural, ou ele pode ser fabricado, como foi fabricado Hitler, como foi fabricado Stalin, como foi fabricado Fidel Castro, como foi fabricado Lula e como foi fabricado o senhor Jair Bolsonaro. Então, quando ele é fabricado, ele tece e ele urde-se em cima de camadas várias do imaginário e da cultura simbólica do país, que é norteada pelo seu mitologema. Né? Quando ele é espontâneo, ele também se sustenta em cima do imaginário e da cultura simbólica. Portanto, nem todo messianismo político, nem todo messianismo é político. Agora, todo messianismo político deriva a sua autoridade gerativa do messianismo religioso. E os seus símbolos, aplicados ao campo político, fazem uma interface gemelar com a mentalidade religiosa e trazem para o âmbito político, para o âmbito cultural, essa mentalidade religiosa, de modo que aquele indivíduo que é alçado ao campo do Messias transforma-se num modelo de um personagem salvador. De modo que quem atentar falar contra o Messias, ele é acusado naturalmente de herege. E ele é perseguido, que é o que está acontecendo agora no Brasil. Todas as pessoas que estão falando qualquer coisa, para o bem ou para o mal, corretamente ou incorretamente, sobre o governo messiânico de Jair Bolsonaro, essas pessoas estão sendo acusadas de serem traidoras da pátria. Instaurou-se no Brasil uma estrutura totalitária, ditatorial, exatamente igual à da esquerda.
A direita que se consolidou é a esquerda, em papel invertido. Inclusivamente, a coisa está tão grave que esta mesma direita e os seus ideólogos, os seus teóricos, os seus propugnadores dizem, e está publicitado, que eles fizeram uma lista para perseguir, prender e mandar para as calendas da história todas as pessoas que não estiverem de acordo com o governo de Jair Bolsonaro. Não é? O período histórico que o Brasil entrou, ao contrário do que as pessoas estão pensando, é um período negro. Esse governo, toda a proposta de governo que está sendo desenhada agora, é exatamente a proposta que vai levar o Brasil para a sexta fase do projeto de Antônio Gramsci. Muitos anos antes do Jair Bolsonaro, aliás, sequer assumir que seria candidato, eu já falava sobre messianismo político e já vinha fazendo posts em programas de rádio sobre essa temática. O Brasil entrou na sexta fase do projeto de Antônio Gramsci. Entrou pelas mãos da direita. Ao contrário do que se pensa, não é a esquerda petista que vai consolidar a República Maçônica Universal. É um governo de suposta direita. Todas as vezes na história do Brasil que emergiu um governo de suposta direita, esse governo veio para cumprir exatamente com aquilo que a esquerda não poderia fazer, porque ficaria muito visível, e ele veio para matar a verdadeira ideia de conservadorismo, de tradição, de saúde, de pátria e de sociedade, consoante a ideia de cultura ocidental e cristã. O período que se instala no Brasil é uma fraude. É essa mesma fraude que vem sendo tecida dentro do Brasil desde 1822. Como é que o Brasil vai ter jeito? Quando esta fraude for entendida e for desmontada. Os agentes da fraude. E aqui, lembrando o Jânio Quadros, quem é essa gente? São as chamadas forças terríveis, porque elas não são ocultas. Toda a gente sabe quem é. E apesar de saber quem é, as pessoas se vendem para as forças terríveis que comandam o Brasil desde 1822. Agora, nessa fase agora, o Estado mínimo, que é uma proposta socialista desde todo sempre, será implantado e o Brasil foi entregue, literalmente, para a mão da banca e da ONU. Até o próximo, Conselheiro Acácio.